Shalom a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Quarta Viva. Que alegria poder estar novamente aqui com vocês. E nessa noite eu quero convidar vocês a fazer uma reflexão na palavra do Senhor, que se encontra no livro do profeta Amós, no capítulo 8. Vamos ler do versículo 11 em diante. Estão chegando dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda essa terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naqueles dias, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. A princípio, essa palavra pode te parecer assustadora e até mesmo dura. Principalmente porque dentro desse ano de 2020, nosso planeta, o mundo foi acometido por esse problema biológico. E quantas não foram as pessoas, que perderam parentes, quantas não são as pessoas que passaram por períodos de turbulência, internados, entubados em hospitais. Quantas pessoas não ficaram prejudicadas financeiramente porque tiveram seus negócios fechados, porque tiveram que ficar presas dentro de suas casas, sem ter, às vezes, mantimento, sem ter, às vezes, como fazer a manutenção simples de suas vidas. Então, a gente se depara com uma palavra dessa, onde Deus diz que estão chegando dias em que Ele vai derramar fome e sede sobre a terra, mas não fome e sede simplesmente de comida ou sede de água, mas da sua palavra. Hoje nós estamos em um tempo em que temos acesso, e até mesmo um acesso bem vasto. Quantas são as linguagens da Bíblia que nós podemos ter em nossas casas, vários tipos, na linguagem de hoje, na linguagem revista atualizada, Bíblia King James, Bíblia hebraica, Bíblias de todas as linguagens. E muitas pessoas, infelizmente, possuem Bíblias em casa, mas usam ela apenas como um amuleto. Abrem a Bíblia no Salmo 91 e deixam abertas lá na estante, a página ficando até amarelada, e a pessoa raras vezes para poder até ler a própria página que deixou aberta. Então hoje nós temos, graças a Deus e felizmente, dentro do nosso país, o que não acontece em outros países, onde pessoas, por serem cristãs, são perseguidas e muitas das vezes até levadas à morte, por professarem a sua fé. Aqui dentro do nosso país nós temos liberdade, nós podemos orar, nós podemos louvar, nós podemos manifestar a nossa fé. Você mesmo está nesse momento aqui, ouvindo essa palavra, aqui através de uma rede social, através do Facebook, através do YouTube, e você pode, se não quiser continuar ouvindo, pode desligar, pode mudar de canal, pode ver outra coisa, assistir outra pessoa. Mas você vê, porque gozamos dessa liberdade e temos acesso à palavra. Só que a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é eficaz. O Senhor, Ele nunca faz nada sem antes avisar aos seus servos. E Ele usa os seus profetas. Nesse tempo aqui, Ele usou o profeta Amós para poder avisar que chegaria um dia em que os homens vagueariam, navegariam até aí, viajariam de um canto a outro procurando pela palavra do Senhor e não a encontraria, que eles desmaiariam de fome e de sede. E esse tempo, meus queridos, está chegando, porque infelizmente muitas pessoas estão apostatando de sua fé, estão abandonando a fé genuína, estão dando ouvidos a doutrinas enganadoras, a sofismas, a mentiras, e têm deixado a simplicidade do evangelho, têm deixado de lado a simplicidade da vida cristã, tem deixado de lado a simplicidade do caminhar com Deus. As coisas mais simples que nós aprendemos desde o nosso começo da nossa caminhada de fé, que é orar, que é jejuar, que é ter um tempo a sós com Deus. Mas Deus, Ele é tão bom, Ele é tão amoroso, como a palavra diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deixa tudo avisado na palavra, Ele deixa tudo ali
de fácil acesso para cada um de nós. Basta que nós venhamos abrir e ler. E mais do que abrir e ler, que venhamos crer nessa palavra. Esses dias são dias difíceis sobre a terra, são dias em que tantas distrações têm sido colocadas como uma bandeja para nós. É um festival de live, de cantores e de pessoas, e são músicas, e são espetáculos, e são, de um outro lado, através da mídia convencional, você liga um canal de TV, são só notícias e mais notícias ruins, são sentenças de morte, declarações de morte, informações sobre morte, e isso vai gerando dentro de mim e de você medo, angústia, vai gerando um sentimento de aflição, porque a gente fica pensando, meu Deus, o que vai ser de nós? Mas calma, Deus já deixou aqui na palavra o que seria de nós. Ele diz o tempo todo para que nós não viéssemos a temer. Não temas, eu sou contigo, não te espantes, eu sou o teu Deus. Então, o tempo todo, Deus está ali dizendo que essas coisas que nós estamos vendo acontecer, elas não foram simplesmente jogadas assim no mundo. Elas estão todas previstas na palavra. É necessário que todas essas coisas aconteçam, porque é necessário que chegue a nossa redenção. A nossa redenção, cada dia que passa, está mais próxima. Jesus está próximo, está às portas voltando. E agora é o momento de você fazer a sua escolha. Se você vai viver sendo guiado pelo medo, se você vai viver sendo guiado pelas pressões e pelas opressões desse mundo em que estamos, ou se você vai se voltar mais ainda para a palavra, vai mergulhar mais ainda na sua vida de fé e de caminhada com Deus, vai se agarrar a Ele com toda a sua força para você poder resistir e suportar os dias maus. Esse é o momento da tua decisão. Esse é o vale da nossa decisão. Esse é o momento da gente mergulhar na palavra e saber que nós não estamos sós, não estamos abandonados, não estamos jogados ao vento, não estamos entregues à sorte, mas estamos sim na mão do Deus Todo-Poderoso, que nunca perdeu uma batalha e que deixou tudo narrado na sua palavra, deixou tudo narrado aqui nas escrituras, para que nós não viéssemos a nos sentir desamparados e nem confusos, para que nós não viéssemos a sentir medo. Ele avisou os seus profetas o que aconteceria. Então, antes que cheguem esses dias, onde as pessoas terão fome e sede da palavra, você que conhece a palavra, você que tem oportunidade de ter uma Bíblia na sua mão, passe a ter mais tempo de leitura, passe a ter mais tempo de comunhão com o Senhor, desliga um pouco a sua televisão, desliga um pouco o seu celular, o seu notebook, o seu computador, o seu tablet, e vai ter um momento, todos os dias, tire um momento para você ler a palavra, e você vai se sentir confortado, você vai se sentir encorajado, você vai se sentir fortalecido. Porque a palavra de Deus, ela realmente, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, como disse o salmista. Mas para a gente se apropriar dessa luz, a gente precisa abrir e a gente precisa ter o hábito de ler. Então, se você puder, compartilhe esse vídeo com alguém, compartilha, sabe, essa palavra, estimule outras pessoas a buscarem o Senhor, a lerem a palavra, a saírem um pouco dessa redoma de notícias ruins e mergulharem um pouco mais na vida que Deus tem para elas, na vida de fé, na vida de conforto, de consolo. Os dias são maus, sim, existem pessoas que estão morrendo, pessoas que estão sofrendo, outras que estão enlutadas, mas nós temos o consolo. Jesus, ele quando esteve aqui na terra, antes dele voltar ao Pai, ele disse que ele estaria indo, mas ele disse que não nos deixaria sós. Olha o que Jesus nos disse no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 23. Diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Então, Deus, se você ama a Deus e se você guarda a sua palavra, Deus, ele passa a fazer morada em você.
Jesus passa a fazer morada em você. Você não está só. Não se sinta só. Eu não sei aonde você vai estar quando você estiver ouvindo essa mensagem. Não sei se você está na sua cama deitado, triste, sozinha ou sozinho, se sentindo angustiado, depressivo, desamparado. Você não está só. Se você ama a Deus, se você guarda no teu coração a palavra dele, ele faz morada em você. E aí Jesus continua dizendo: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Porque Jesus, ele veio porque o Pai o enviou. Porque Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade, Deus amou as pessoas. Deus me amou, Deus amou você que está ouvindo nesse momento. Por isso ele enviou Jesus, porque ele sabia que nós não teríamos em nós condições de andar retamente, de observar a sua palavra, se nós não tivéssemos alguém que nos apontasse o caminho. E Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ele quer fazer morada em você. Mas para isso você precisa ter dentro de você a palavra do Senhor viva, frutificando. E ele diz assim: isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Porque a paz que esse mundo prega é uma paz onde existe ausência de guerra. Mas a paz que Jesus nos dá, a paz que vem até nós através do seu Santo Espírito, do Consolador, é a paz que a gente sente no nosso interior quando tudo ao nosso redor está ruindo, quando as notícias, quando tudo à nossa volta parece que está desmoronando, tudo está negativo, tudo está sucumbindo, é fome, é peste, é doença, é guerra, é perdas, é dores, é desemprego, é traições. Todas essas coisas horríveis acontecendo e você para e pensa: eu não preciso ficar atemorizado. Eu não preciso ficar atemorizada. Eu só preciso me lembrar que Deus não fez nada disso, não permitiu que nada disso acontecesse. Ele antes deixou tudo avisado para mim. Ele me avisou que tudo isso aconteceria. Ele foi lá no profeta Amós e avisou que existiria um tempo em que haveria fome e sede na terra. Fome e sede de alimentos, mas muito mais do que isso, fome e sede espiritual, fome e sede da palavra. Porque os homens estão os homens estão se enchendo tanto de tantas distrações e têm se esquecido de observar a palavra, que quando chegar um momento em que eles precisarem de um consolo, ou precisarem saber o que está acontecendo, eles vão procurar quem lhes mostra a palavra, quem lhes indique o caminho, e eles não vão encontrar. Tem uma série de coisas que a gente pode abrir o jornal e a internet aí, a gente começar a ver que o próximo engano que eles estão para distribuir como informação verdadeira sobre a Terra é que existe vidas em outros planetas e que esses extraterrestres estão aí prontos para se comunicar com a gente, para poder, que Pentágono, que isso, que aquilo outro tá aí avisando, que eles vão fazer contato, que fulano, beltrano, ciclano, pessoas de renome, pessoas famosas, pessoas de prestígio dentro da nossa sociedade, estão informando que existe vida. Tudo isso para quê? Para tirar o teu foco da palavra, para tirar o teu foco da verdade. Queridos, Deus, ele é um Deus criativo que criou esse mundo e nos criou e fez tantas coisas maravilhosas, que com certeza ele pode ter criado coisas em outros planetas, mas esse não é um foco da nossa vida. E se algo tivesse existindo lá fora, se algo tivesse lá, que Deus quisesse que nós tivéssemos conhecimento, ele deixaria apontado em sua palavra. Mas o que ele aponta na palavra para a nossa vida, para nosso direcionamento, é que nós precisamos meditar na palavra, precisamos ter fé, precisamos praticar a verdadeira religião que agrada a Deus, que é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, que é, se a gente tem duas coisas, a gente dividir com o nosso irmão, a gente não deixar ninguém passando necessidade.
É essa religião que agrada a Deus, é essa verdade na qual Deus quer que você caminhe, essa é a luz que você quer, que Deus quer que você e eu venhamos a manifestar nesse mundo, e não ficarmos nos preocupando e nos ocupando com medo, com decepções, com angústias e com fábulas, coisas fantasiosas. Ah, será que o extraterrestre vai falar? Será que o ET? Será que... Sabe, não convém a você ficar ocupando a sua mente com isso. Se alimente da palavra, fortaleça a tua fé, caminhe na luz, caminhe na palavra. Não deixe as notícias que estão sendo apregoadas nas mídias sociais e na mídia convencional, não deixem essas notícias roubarem do seu coração a palavra. Lembra do que Jesus disse? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos nele, e faremos nele morada. Não foi um biólogo, um cientista, um advogado, um médico, um marqueteiro, não foi qualquer um que disse essas palavras. Foi o próprio Mashiach, foi o próprio Salvador, foi aquele que se entregou no madeiro por nós, que verteu cada gota do seu sangue puro para nos redimir, para nos salvar. Foi aquele que ressuscitou, é aquele que está vivo à destra de Deus Pai. Foi ele que disse essas palavras, que ele precisa fazer morada em você. Então deixa o Espírito de Deus fazer morada em você. Para acreditar nas verdades da palavra, para emprestar os seus ouvidos para sofismas, coisas que têm aparência de verdade, têm cheiro de verdade, têm cor de verdade, mas não é verdade, é mentira. Não deixe o engano roubar de você aquilo que foi por Deus plantado no teu coração, que é a palavra dele. Ele quer que você caminhe sem medo, ele quer que você caminhe com lucidez, com clareza. Ele quer que você caminhe nessa terra, tendo em você a paz que excede todo o entendimento. A paz dele é no meio do tumulto todo, você tá ali pleno, ali, tá ali ligado ali com Deus, sabendo, peraí, meu Deus já me disse que tudo isso aconteceria. Se eu tô me sentindo só, se eu tô me sentindo angustiado, se una com irmãos, se una em oração, faça parte de grupos de pessoas que estão ali orando, que estão ali buscando a face de Deus. Nunca se fez tão necessário que nós passássemos mais tempo em oração, porque os dias são maus. Esses dias de fome e sede da verdadeira, da genuína palavra de Deus tem chegado de uma forma tão clara que só não vê quem não quer. E para nós encerrarmos essa palavra de hoje, eu quero te convidar ainda a abrir a sua Bíblia no profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 6, que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Veja, o profeta Amós disse que chegariam dias em que haveria fome e sede da palavra, que os homens procurariam, rodeariam, viajariam de um ponto a outro tentando encontrar a palavra e não conseguiriam. Mas olha o que o profeta Isaías está avisando também: busquem o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadece dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus, ele é rico em perdoar. Mas para que ele possa te perdoar, é necessário que você se arrependa. O mundo aí fora diz: eu não me arrependo de nada do que eu fiz, eu não tenho arrependimento de nada, eu só me arrependo do que eu não fiz. Queridos, essa é uma frase mentirosa, porque nós seres humanos, cometemos muitos erros ao longo da nossa trajetória de vida. E quantos de nós, se pudéssemos voltar atrás, não faríamos diferente? Se nós faríamos diferente, significa que nós nos arrependemos daquilo que fizemos, da forma como fizemos. Ainda embora que as coisas que fizemos ajudem a construir e fazem parte da nossa história. Não é para você viver preso lá no passado. Porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo outro. Não é para você ficar lá remoendo lá o seu passado. Não, que isso não vai resolver. É para você se arrepender, para você deixar os seus maus caminhos. E você pode se arrepender hoje, você pode deixar o seu mau caminho hoje. Você pode confessar ao Senhor
hoje as coisas que você fez e que você sabe no íntimo, no seu fundo, no fundo do teu coração, no íntimo da tua alma, você sabe que não foram coisas corretas, que não são coisas corretas. Deixar de lado toda a idolatria, toda a mentira, todo engano e se voltar para Deus. Porque, olha o que o Senhor fala, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Veja, até a natureza expressará a glória do Senhor. Quando eu e você, quando nós nos arrependermos, quando nós nos convertermos, quando nós nos humilharmos, quando nós buscarmos a face do Senhor e quando nós sairmos a proclamar essas verdades, quando nós sairmos para anunciar, mas Soraya, eu tenho falado para minha família, eu tenho falado para os meus amigos, eu tenho falado no meu trabalho a respeito da palavra e as pessoas, elas riem de mim, elas debocham, elas não dão crédito, elas não se importam. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Não interessa o que as pessoas, como as pessoas estão agindo quando você fala. Creia em algo que eu vou te dizer, porque está escrito assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Não compete a mim e nem compete a você saber qual das sementes que você tem semeado na palavra de Deus é que vai dar fruto. Mas creia, em um momento, quando essas pessoas que têm ouvido essa palavra, quando elas estiverem sozinhas, deitadas no seu travesseiro, ou com a sua cabeça ali na cama, elas vão pensar, o Espírito Santo vai trazer à memória delas aquela palavra que você deu, aquela palavra de consolo, aquela palavra de conforto, aquela palavra às vezes de confronto, porque às vezes a gente precisa confrontar as pessoas. Será que o caminho que você tem vivido, o caminho que você tem andado está correto? Essa vida que você tem vivido tem te levado para onde? Quais têm sido os resultados que você tem alcançado vivendo da forma que você está vivendo? Por que você não vem viver a paz que excede todo entendimento? Por que você não vem ouvir aquilo que o Mashiach, aquilo que o Messias, aquilo que Jesus, o nosso Salvador, trouxe de boas novas pra gente? Então, não deixe de pregar essa palavra, não deixe de anunciar as verdades do Evangelho, não deixe de avisar as pessoas que o Espírito do Santo, o Espírito de Deus que está em nós, que faz morada em nós e que nos conduz a toda a verdade, ele quer alcançar mais pessoas, ele quer cuidar de mais pessoas, porque ele é o Consolador. Então, nessa noite, o meu desejo para você é que, assim como eu tenho buscado na minha vida as consolações do Espírito Santo, o fortalecimento que vem dele, que você também busque na sua vida e que você anuncie a outras pessoas, em tempo e fora de tempo. Porque lembre-se, quando começamos a meditação aqui dessa noite, haverão dias, está chegando esse tempo, em que os homens terão fome e sede, não apenas fome e sede de comida e de água, mas fome da palavra de Deus. Porque muitos falsos mestres têm se levantado no nosso meio. Muitas pessoas têm deturpado e enxertado mentiras dentro da palavra. Mas a genuína palavra de Deus, aquela que aquece teu coração, que te faz caminhar na verdade, que te alicerça na fé, ela está aqui. Se você tem uma Bíblia em casa, passe a ter tempo de leitura, a tirar um tempo de leitura, passe, una-se com pessoas que professam essa fé, que declaram essa palavra e que têm uma vida de oração, de comunhão. Queridos, essa foi a palavra que Deus me deu, primeiro que ele ministrou sobre a minha vida e que ele me deu para repartir, para compartilhar com vocês nessa noite. Eu espero que o Espírito Santo possa falar muito mais ao coração de vocês, que o Senhor os fortaleça, console aqueles que estão enlutados, traga vitória para aqueles que estão com causas na justiça,
Traga restauração em casamentos que estão abalados. Traga os filhos que estão desviados para a presença do Senhor e para o aconchego do seu lar. Que todas as suas causas você leve a Deus, porque Ele não está com os ouvidos tapados, Ele está com os ouvidos abertos para a sua oração. Mas para isso é necessário que você fale. Então esse é o meu recado para você nessa noite. Que Deus te abençoe, que Ele fale mais ao teu coração, que Ele aqueça a tua alma. E que, se Deus assim permitir, possamos estar juntos novamente numa próxima semana. Shalom, shalom. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.